Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e hoje eu vou dar 10 conselhos para quem quer cursar arquitetura. O primeiro conselho é que a faculdade de arquitetura não é só desenho. A gente tem de tudo, tem artes, tem história, matemática, a gente tem de tudo. E assim, tem coisas que são bem aprofundadas, por exemplo, história, a gente tem muita história bem aprofundada. A gente tem matemática com resistência dos materiais, até física junto, mas tem coisas que a gente passa por cima, mas é importante que a gente saiba um pouco de tudo. Então não adianta você só saber fazer desenho à mão livre, né, o desenho artístico, e querer fazer arquitetura achando que vai ter alguma vantagem com isso. Não vai ter, ok? Porque a arquitetura é muito mais do que o desenho artístico. Inclusive, eu mesma sou bem ruim em desenho artístico, eu não sei fazer. Se você pedir para eu desenhar o Mickey, por exemplo, eu não vou saber desenhar. E isso não significa que eu sou ruim em arquitetura ou eu fui mal na faculdade, inclusive isso não foi isso que aconteceu. Então, isso não é uma vantagem e também não precisa necessariamente ser uma desvantagem. É só que você não pode levar a sua escolha de curso por isso, entendeu? O segundo conselho é um pouco triste, mas fazer arquitetura não é significado de que vai ser rico. Então não significa que você vai ser rico, ok? Porque tem muitas pessoas, inclusive eu passei bastante por isso, antes de cursar arquitetura, cursando arquitetura e depois de ter me formado em arquitetura, sobre isso, tipo, nossa, você é arquiteta, você é super rica, então. E não, gente, não é assim. Não é certeza que você vai ser rico porque englobam várias outras coisas, inclusive a situação do país, né? Se existe alguma crise, se não existe. Se você é um bom profissional, se você não é, se você gosta do que você faz. É muito importante que você goste do que você faz. Porque eu acho que não existe profissão, que não importa se você gosta ou não, você vai ser rico. Eu acho que não existe isso, mas você gostar do que você faz já é um bom passo para poder crescer dentro da profissão. O terceiro conselho é que você vai conhecer pessoas de todas as formas dessa profissão. E isso é maravilhoso. Na faculdade, na profissão, você vai conhecer pessoas de todos os jeitos. A arquitetura é um curso bem democrático em relação a isso. Não é só aquela pessoa que usa terno e gravata e fica no escritório. Você tem uma liberdade até artística, talvez, um pouco maior. E isso é muito legal na profissão, porque você conhece pessoas com todas as formas de pensamento, forma de agir, forma de se expressar. E isso é muito legal, inclusive para o seu crescimento pessoal, para conhecer pessoas diferentes. E isso você vai ver na faculdade, ver na profissão, ver no seu dia a dia, e isso é muito bacana. O quarto conselho é que você vai aprender a se virar com o que você tem. Que seja um terreno que não é exatamente o que você gostaria, que seja o tempo, que você talvez não tenha tempo suficiente para estudar como gostaria, ou trabalhar, talvez, né, entre trabalhar e estudar ali, do tempo que você gostaria, ou o tempo de fazer uma maquete, tempo de fazer projeto, você vai ter que se virar com o que você tem. Então isso é bem importante, porque você vai aprender que nem sempre tudo vai sair exatamente do seu jeito, ou vai ser do jeito que você quer. Isso não significa que você é melhor ou pior. Você vai ter que saber administrar esse tempo, ou mesmo para fazer uma maquete. Então você passa um tempão lá fazendo o seu projeto e não tem tempo para fazer maquete, ou mesmo esqueceu da maquete, que isso acontece também. E você vai ter que se virar com o tempo que você tem. Ou não necessariamente só o tempo, às vezes o material, porque material de maquete é caro. E nem sempre as pessoas têm condição de comprar o material. Eu mesma não tive condição de comprar todos os materiais que eu gostaria na faculdade, tanto de maquete quanto instrumento de desenho, e isso não fez com que eu me prejudicasse na faculdade, bem ao contrário, porque fez com que eu soubesse me virar com o que eu tenho. E isso eu acho que é muito importante para o seu crescimento, tanto pessoal quanto profissional. E então não deixa se abalar porque não tem um terreno perfeito, porque ou, às vezes o formato do terreno é ruim, ou tem muito desnível da cota, né, muito desnível de terreno, ou porque você não tem um material exato para maquete, a maquete ficou um pouco feia. Mas você vai ter que aprender a se virar exatamente com o que você tem, e isso é muito legal, isso é muito bom para o seu crescimento. A quinta dica, que eu lembro que uma professora falou pra mim no primeiro semestre, não pra mim, pra sala inteira, e eu não levei muito a sério. E provavelmente você que tá entrando no curso talvez não me leve tanto a sério assim, mas aproveita os primeiros semestres para ser criativo, para realmente soltar a sua criatividade, porque depois as coisas vão começar a ficar cada vez mais
restritivas. Então, como eu falei, talvez você não tenha o terreno que você queria, então você queria fazer uma coisa, mas não dá naquele terreno. Às vezes você não tem o tempo, tudo vai se restringindo um pouco mais. No começo você é mais livre, os terrenos são mais fáceis, são grandes, são amplos. Eu não levei muito a sério porque a gente fazia muita maquete de papel, umas maquetes bem bobinhas, assim, era papel sulfite mesmo, você amassava, fazia umas coberturas e tal. E eu falava, nossa, mas eu quero fazer um projeto, sabe, de verdade. E, tipo, parede, sabe, com essas coisas. E eu tô aqui amassando papel. E hoje, nossa, vejo como eu sinto falta disso, como eu gostaria de fazer mais maquetes de papel, de amassar mais papéis e descobrir mais e ter mais criatividade, né, esse tempo para criar que você tem nos primeiros semestres e com o tempo isso vai ficando bem reduzido. Então aproveita essa oportunidade de ser criativo e de soltar toda a criatividade que você tem para conhecer novas coisas boas. A sexta dica é que você tem que aprender a lidar com crítica. A gente, pelo menos eu sou assim, e eu vejo que muito arquiteto é assim, que tem essa síndrome do perfeccionismo, né? A pessoa quer ser perfeita sempre. E assim, na faculdade a gente leva muita crítica, a gente recebe muita crítica. Crítica de colega, crítica de professor, o professor que olha seu projeto e deixa riscar tudo em vermelho, e aí você vê aquela folha inteira vermelha e você fala, nossa, eu sou um lixo, eu sou horrível, eu não sei fazer nada, eu não sou boa em arquitetura e eu não presto pra isso. Só que não é bem assim, gente. Tem que aprender a lidar com crítica, é muito difícil, principalmente no TCC, até que você tá mais estressado, tá cansado, só quer acabar aquilo, e aí você fica ouvindo crítica, talvez de um colega, porque sempre tem aquele colega que sai passando pelas mesas e criticando o trabalho de todo mundo, olhando, querendo saber, e às vezes você não vai saber lidar tão bem com isso, mas é importante que você saiba lidar com as críticas. Não significa que você é ruim, significa que ninguém é perfeito e que mais uma vez você errou e que você vai aprender com aquele erro. É importante aprender com aquele erro e seguir em frente. É muito difícil você ouvir uma crítica e deixar pra lá, mas é importante que você trabalhe isso porque vai precisar, vai ser bom pra sua autoestima, vai ser bom pro seu psicológico. E isso leva a gente pra sétima dica, que é ter paciência com você mesmo. É muito importante isso não tem a ver com a faculdade em si, né, com o curso, mas tem a ver com a sua forma de lidar ao curso. Porque é muito importante que você tenha paciência com você. Nem sempre você vai ter um mega momento criativo, nem sempre o seu projeto vai ser perfeito. Às vezes você não gosta daquele tema, não gostou daquela coisa, ou mesmo você não está num momento bom, momento criativo e que você consiga fazer um trabalho excelente. Isso é extremamente normal. Eu lembro que aconteceu isso comigo na matéria de projeto de escola. A gente tinha que fazer uma escola e foi muito difícil pra mim, gente. Foi muito, muito, muito difícil. Porque a minha criatividade não ia de jeito nenhum. Eu fiz um projeto que pra mim, até hoje, eu olho e tá super meia boca. Tá realmente muito ruim. Eu lembro que eu cheguei pra exame, passei, felizmente. Mas assim, nem sempre você sabe fazer todos os projetos. Isso não significa que você é ruim, é um arquiteto ruim. Você só tem que ter paciência com você mesmo. Às vezes não é o seu tempo, às vezes não é o seu tema, às vezes você não tá no momento de criatividade e que tá tudo bem. Você não é pior por isso, é só que todo mundo tem esse momento. Eu, pelo menos, não lembro de ninguém na faculdade que falou que amou todos os projetos, que adorou todos e que todos os seus estão maravilhosos e super criativos. E se provavelmente a pessoa tá falando isso, nem sempre pode ser verdade, viu? Mas na minha faculdade, no meu curso, na minha turma, eu lembro que não tinha ninguém que não tivesse um projeto que falasse, nossa, esse eu não gostei, não faria de novo de jeito nenhum, e ainda bem que eu passei porque não deu. Isso é super normal, então tenha paciência com você mesmo, porque isso acontece. A oitava dica é que você não precisa comprar tudo que mostram para arquitetos para você ser um bom arquiteto, para você fazer um bom curso, para você se dar bem na faculdade. Não você ter todos os materiais não é certeza de um bom curso, de um bom desempenho. Isso só significa que você teve condições de comprar o material. Mas às vezes a gente não se adapta, às vezes realmente não tem condição de comprar o material.
Então, assim, a minha sugestão para você é compre o básico, né, que precisa, por exemplo, os tipos de lápis que os professores pedem, as folhas que os professores pedem, porque isso é o mínimo. Mas existem um milhão de itens para arquiteto e coisas para desenho e tal, e nem sempre você vai se adaptar a isso. E às vezes existe uma forma mais barata ou sem custo para você fazer aquela coisa sem problema nenhum. Por exemplo, eu lembro da madeira balsa. Madeira balsa, pelo menos quando eu fiz arquitetura, era um material super caro, pelo menos pro meu custo de vida, era um material super caro, ficava lindo, mas era super caro pra mim, não dava. Então eu usava outros tipos de papel, usava o triplex, por exemplo, o duplex até, porque era mais barato também, e o material ficava, assim, a maquete, ela ficava com um bom desempenho, né? Ela ficava com um bom acabamento e o professor entendia o que eu estava querendo dizer. Eu não precisava gastar R$ 600 na maquete. Se eu gastasse ali, sei lá, 20, 30, 40 reais para fazer a maquete e desse para entender, pro professor tava tranquilo. Pelo menos isso na minha faculdade, eu tive esse feedback dos professores em relação ao custo, não só eu, né, todo mundo. Eles falaram que não importa se você vai gastar R$ 1 milhão na maquete, se ela estiver bem feita e der para entender, você pode ter gastado até R$ 1, tanto faz. Então, assim, não precisa comprar tudo que falam, que você vai ver na internet, você vai ter um amigo que vai falar, nossa, mas você precisa de tal coisa, se você não tivesse tal coisa, você não faz o curso. Não, gente, não é bem assim. Então eu acho importante você iniciar e ir vendo suas necessidades e aí sim você vai comprando conforme também o seu orçamento. É mais importante do que ter materiais que você nunca vai mexer na sua vida e no final do curso vai olhar e falar, nossa, por que eu gastei isso? Por que eu gastei dinheiro com isso? Eu nunca usei. E o 10º conselho, ele é muito importante, gente, faça um estágio na área. É muito importante, ou estágio, ou se conseguir algum trabalho, enfim, talvez como cadista, ajudante, auxiliar, enfim. Tentem entrar na área, trabalhem na área, vocês têm 5 anos, né, pelo menos, que é o tempo do curso, para conseguir esse estágio, e é muito importante que faça. Por quê? Porque a dinâmica de uma faculdade é diferente de uma dinâmica de um dia a dia de um arquiteto, que seja no escritório de arquitetura, numa construtora, onde quer que seja. A dinâmica é diferente, o dia a dia é diferente, inclusive o produto entregue é diferente. Porque o que a gente entrega na faculdade não é exatamente igual ao que a gente entrega no final de um projeto para iniciar uma obra. Por exemplo, eu na faculdade nunca fiz paginação de piso. Nunca fiz, isso nunca existiu. E no meu dia a dia eu faço isso o tempo inteiro. Eu lembro que eu comecei a trabalhar com uma arquiteta e aí ela falou pra mim, faz a paginação de piso. Eu tava mais ou menos no 2º ano da faculdade. Aí eu olhei e fiquei meio... não sei fazer isso. Agora tá tudo bem, um estagiário no 2º ano da faculdade fala isso. Agora não tá tudo bem, um arquiteto fala isso. Fala, ué, mas é uma coisa estranha, isso daí faz parte da sua profissão? E realmente faz. Eu, até o final do curso, não vi isso, e eu só sei porque eu trabalhei com isso. Hoje eu consigo dizer que 20% só do meu conhecimento veio da faculdade e o resto veio de fora, e eu não sou formada há tantos anos assim. Agora imagina aquela pessoa que é formada há muitos anos. E imagina se ela não trabalhasse e achasse que só o que ela fez na faculdade é o suficiente para ser uma profissional. Não é. Até por isso que existem cursos de especialização, existem cursos de extensão da faculdade, justamente porque a faculdade não consegue englobar tudo. Isso é super normal, não é porque a faculdade é ruim, é só porque realmente não dá tempo. Então, é importante que você estagie na obra, porque você vai conhecer o dia a dia de um escritório, vai conhecer profissionais, então você vai fazer um networking muito importante. Isso vai ser sempre muito importante para você, porque a nossa área networking é tudo. É muito importante. Eu já consegui trabalhos e oportunidades incríveis simplesmente por me relacionar com pessoas da área, por ter contato com pessoas da área. Então é muito importante que você, que está começando a sua carreira, começando o seu trabalho, passar por isso, né? Realmente ter esse tipo de experiência. Então aproveita esse momento da faculdade que você consegue um estágio, porque estágio é para aprender. Você está lá para trabalhar, para dar um bom resultado, mas também está lá para aprender. E isso é muito importante também, porque você vai conseguir desenvolver isso bem na faculdade. Porque eu vi pessoas que faziam projetos e tal na faculdade, começaram a estagiar, o nível do projeto aumentou. Isso é muito importante. Eu lembro que eu trabalhei numa construtora
e eu estava especificamente na época na fundação de um prédio aqui em São Paulo. E aí, eu lembro que a gente estava na fundação, eu vi vários tipos de fundação, uma fundação super específica, um projeto super legal específico aqui em São Paulo, e eu fui ter resmate. Para quem não sabe, resmate é resistência dos materiais, e a gente viu várias coisas relacionadas ao que eu estava vendo no meu trabalho. Então isso foi muito legal, eu fui super bem na matéria, e eu não sou boa em física e matemática, gente, eu nunca fui boa nisso no ensino médio, e eu me dei super bem nessa matéria, eu lembro bem disso, porque eu via isso na prática no meu trabalho, e era outra coisa, era super fácil, sabe, de entender, e que talvez eu tivesse tido muita dificuldade só ali na sala de aula. Principalmente porque isso, eu não sou boa em matemática, em física, nunca fui boa nisso no ensino médio. Então, isso é muito importante. Talvez não, com certeza a minha experiência teria sido outra se eu tivesse ficado só na sala de aula tentando aprender sobre aquilo. Inclusive, eu tinha um engenheiro civil, o Fábio, ele foi incrível pra mim. E ele conseguia me ajudar na faculdade justamente porque ele sabia que eu tava lá pra aprender e tal. E realmente ele me ajudou muito e foi muito bom e fez com que eu me desenvolvesse nesse sentido melhor na faculdade. Então, isso eu vejo não acontecer só comigo, mas com todas as pessoas que estagiaram e estagiam na área, que fazem toda a diferença na hora de entrar no mercado de trabalho como arquiteto formado mesmo. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada. Eu espero que tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre a faculdade de arquitetura e tenha te ajudado a preparar para isso, tá bom? Então, se inscreva aqui no canal, deem o seu like e tchau!